Olá pessoal, no nosso último encontro nós falamos um pouquinho sobre abordagem sistêmica. Basicamente o que está colocado aqui nessa transparência, né? Na caracterização, na tipificação. A caracterização, só para lembrar, responde a pergunta se aquilo é um sistema ou não, que aliás a gente vai ver isso hoje, né? A tipificação, as leis universais e a visão sistêmica das organizações. Muito bom, vamos passar à caracterização então. Ou seja, quando é que eu sei que aquele fenômeno que eu estou estudando é um sistema? Vamos a ele. Primeira coisa, eu tenho que examinar 4 características, ok? Se eu encontrar essas 4 características, eu posso afirmar com certeza que aquele fenômeno é um sistema, ok? Qual é a primeira característica? A primeira característica são os elementos. Eu preciso conseguir identificar os elementos daquele fenômeno. Depois eu tenho que identificar a relação entre os elementos. Qual é a relação entre eles? Será que eles têm algum tipo de relacionamento? Ok, maravilha. Então, matamos a primeira e a segunda característica. Agora a grande característica, aliás, que faz a grande diferença no sistema, um objetivo comum. Isso é super importante porque é isso que faz com que um sistema exista. Aliás, o Bertalanffy já dizia lá para trás, né, que um sistema era um conjunto de coisas que tinha um determinado objetivo, sabe? Então aí, os elementos, uma relação entre os elementos, um objetivo comum, e tem uma quarta coisa que é o meio ambiente. Aí é um pouquinho mais complexo, a gente vai estar falando sobre isso, né, no decorrer da nossa conversa. Bom, vamos dar uma olhadinha, eu vou dar como exemplo, pessoal, aqui o nosso primeiro exemplo é o carro. Será que um carro é um sistema? Vamos observar. Muito bem, o carro tem elementos? Sim. Aliás, o carro tem lá motor, tem o chassi, tem os pneus, né? Tem os bancos, né? Tem o para-brisa. Aliás, tem um conjunto de elementos. Aliás, o carro, olha que interessante, é um dos poucos, agora já vou afirmar, que é um dos poucos sistemas que tem relações chamadas relações estruturais, conforme a gente está vendo aqui, tá? E relações funcionais. As relações estruturais, como o próprio nome diz, formam a estrutura do carro, né? O chassi, os pneus, né? a lataria, né? Tudo isso é a estrutura do carro. As relações funcionais, obviamente, são aquelas que fazem o carro funcionar, não é? O seu motor, o câmbio, tá? Os eixos, na realidade toda aquela conexão, né? Que faz com que o carro funcione. Bom, uma outra coisa, qual é a relação entre esses elementos? Os elementos têm que estar todos juntos, organizados, né? Veja que interessante, um pneu sozinho, um motor sozinho aqui no canto, não é um carro, é um motor, é um pneu. Só que a hora que eu junto todas as peças de forma organizada, eu tenho o quê? Um carro, ok? Muito bom. Qual é o seu objetivo? O objetivo comum de todos esses elementos interrelacionados é a locomoção. Muito bom. Ok. Bom, continuamos aqui a nossa aventura. Vamos fazer um exercício bem rápido para você memorizar essa história da caracterização. Vamos pensar no corpo humano e vamos pensar no computador, tá? Quais são os elementos do corpo humano? Se eu começar a falar hoje os elementos do corpo humano, nós vamos ficar a noite inteira, o dia inteiro falando sobre isso. Porque o corpo humano tem uma vasta quantidade de elementos, né? Então, como é que nós podemos, que critério nós vamos utilizar para poder identificar quais são os elementos do corpo humano, tá? Na realidade, o critério eu chamo de visão macro, tá? Eu tenho que olhar o corpo humano de uma forma macro, até usar aquela velha ideia que nós já aprendemos lá atrás, né, com a nossa professora de ciências, quando ela dizia que o corpo humano está dividido entre cabeça, corpo e membros. Puxa vida, sensacional, né? Então, vamos lá, os elementos são cabeça, corpo e membros, de uma forma simplista. Tá? Aliás, eu tenho que usar alguns critérios quando eu vou examinar um sistema para que eu não precise passar a vida inteira examinando esse mesmo sistema. Bom, esses elementos têm que estar juntos. Claro, se eu não tiver a cabeça, o corpo e os membros todos juntos, eu tenho uma pessoa toda despedaçada, né?
braços para um lado, pernas para o outro. Então, não, peraí, temos que juntar tudo. Então, eles estão interrelacionados, estão conectados. Perfeito? Então, muito bem. Qual é o objetivo comum do corpo humano? Bom, aí tem duas linhas de pensamento interessantes. A primeira diz o seguinte, né? Que a grande finalidade do corpo humano é a sobrevivência. Afinal de contas, a gente, de certa forma, dá uma judiada do corpo, né? A gente vai no final de semana, come churrasco, toma cerveja, se embriaga e o corpo ali resistindo, sobrevivendo, né? E outras mazelas, não vamos nem entrar em detalhes. Muito bem. A segunda linha de pensamento, mais filosófica, diz que o corpo humano tem como objetivo levar a alma, fazer com que a alma, né, transite de uma forma, ou seja, é um veículo da alma. Olha que interessante. Bom, vamos ao nosso amigo computador. O computador também, claro, se a gente começar a falar sobre os elementos do computador, nós vamos passar o dia todo falando sobre isso. Então, eu tenho que também criar um critério, ok? Assim como numa empresa, né? Quando eu vou investigar uma organização, que é um sistema também, eu tenho que criar um critério, senão eu vou passar a vida toda olhando pequenos detalhes e não vou chegar a conclusão alguma. Tá? Bom, vamos então pensar no computador. Tem mais um detalhe importante quando a gente fala do computador, porque o computador tem uma característica interessantíssima. Ele precisa, olha só, eu preciso saber que tipo de computador eu estou lidando. É um desktop? É um notebook? É um smartphone? Não, um computador, um smartphone hoje, um celular é um computador, não podemos nos esquecer, tá? Então, veja que interessante, né? Temos todos esses, então eu tenho que saber exatamente. Vamos, por uma questão de simplicidade, dizer que nós estamos lidando com um desktop. Um desktop, também por simplicidade, senão eu vou ficar aqui o dia todo falando, né, dos seus componentes, CPU, FlexiKey, memória, placa-mãe, slots de entrada. Não, vamos, por simplicidade, fazer o seguinte. O computador é o desktop e ele tem os seguintes elementos: monitor, teclado, mouse e gabinete. Pronto, acabou. E esses caras têm que estar conectados. Aliás, quando eu carrego o meu sistema operacional e eu não tenho um desses elementos carregados, vamos imaginar, eu estou sem mouse, o sistema operacional, se for o Windows, vai pedir para você instalar um mouse. Se você tiver sem teclado, tem até uma curiosidade, né? É a hora que você liga o computador e ele está sem teclado, o computador fala tecle F1 para você instalar o seu teclado. Um negócio meio estranho, já que você está sem teclado, como é que você vai teclar F1? Mas faz parte. Bom, vamos lá. Aí continuando, né? Então eu tenho que ter todas essas coisas juntas. Agora, qual é o objetivo comum do seu computador, né? O computador, olha que interessante, o grande objetivo comum do computador é fazer, né, o processamento das informações, ou seja, transformar dados em informação. Eu tenho ali uma grande massa de dados, através de processos dos mais diversos, eu transformo esses dados em informação. É a única coisa que ele faz, viu, pessoal? Tudo que o computador faz é executar processos. Ele executa os processos e transforma geralmente dados em informações o tempo todo, ok? Muito bom. Continuando, vamos falar um pouquinho do meio ambiente. O meio ambiente, pessoal, é o que está fora do sistema. Aliás, eu deixei por último esse conceito porque ele é um pouquinho mais complicado, né? Ele está fora e não pode ser controlado pelo sistema. Então, imagine, aliás, eu consigo trocar coisas, né? Energia, produtos, materiais, informações com o meio ambiente. Mas e o sistema pode influenciar o meio ambiente e vice-versa. E o meio ambiente também influencia o sistema. Então vamos ver um exemplozinho aqui bem simples, né? O exemplo do carro que a gente está tratando. Eu tenho aqui, né, a pista, a estrada, postes, árvores, tudo isso faz parte do meio ambiente, né? A natureza, a chuva, né? O exemplo de troca, eu tenho combustível, olha que legal, o combustível num determinado momento ele está no meio ambiente externo, está na bomba, de repente eu vou encher o meu tanque, então o combustível sai da bomba e vai para o meio ambiente interno
do meu automóvel. E lá no meio ambiente interno ele é processado, existe todo um processo, a explosão que vai fazer com que o carro funcione efetivamente, vai acionar os pistões, que vão acionar o virabrequim, que vão acionar os eixos e tudo mais, e o carro vai se movimentar, tá? E o combustível por si só, uma vez queimado, é transformado em gases poluentes e vai de volta para o meio ambiente. Então esse é um exemplo interessante de meio ambiente. Mas vocês já perceberam que ficou um pouco complicado, né? Tá meio complicado, mas tem uma dica legal aqui. Verifique se o sistema pode controlar esse elemento. Se sim, ele é elemento do sistema. Se não, ele é elemento do meio ambiente. Vamos pegar um exemplo aqui só para terminar essa definição de hoje, né? O aluno e a universidade. O aluno faz parte do sistema universidade ou ele é meio ambiente? Ele é controlado pela universidade? Não, veja que interessante, a universidade estabelece regras. Você tem que frequentar, você tem que ter 75% de presenças, né? Para que você seja promovido. Aí eu tenho que tirar no mínimo nota, sei lá, nota 6 nas suas avaliações para que você seja promovido. Senão, você vai ficando para trás. Então, na realidade, a universidade estabelece um conjunto de regras que, se você obedecer esse conjunto de regras, você será promovido, ok? Então, é diferente, por exemplo, de um professor. O professor, ele não é só controlado, como ele também é remunerado pela própria universidade. Se o professor faltar da aula, não recebe, ok? O funcionário é a mesma coisa, tá? Já o aluno não. Então eu tenho o sistema universidade e o aluno vai perpassar pelo sistema e vai ser transformado, né? Ou seja, ele vai sofrer uma transformação e vai ser certificado ao final, né, do seu percurso universitário propriamente dito, ok? Bom, pessoal, a ideia hoje era falar sobre isso aqui, né, sobre a caracterização, né? No nosso próximo encontro nós estaremos tratando de tipificação. Não perca, ok? Muito obrigado pela sua audiência. Até mais!